Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom neste momento estar na companhia de cada um de vocês para nós refletirmos sobre a palavra de Deus dentro da lição da escola sabatina. Que o Deus da glória, o Criador do universo, neste momento possa abraçá-los, que Ele possa dar o entendimento, sabedoria para cada um de vocês, que todos tenham realmente um belo dia. Vamos à lição? E hoje, quinta-feira, 13 de agosto de 2026, a lição 7 de hoje, ela tem como título Fé, Esperança e Amor. E o que nós vemos na lição durante essa semana, que até aqui nós aprendemos que as características, que o apóstolo Paulo dá sobre o que é o verdadeiro amor, porque Jesus, ele é tudo isto e muito mais que nós iremos conhecer nas mansões celestiais. E ao enxergarmos essas qualidades de Jesus, o que o cristão deve fazer realmente para alcançar realmente o seu objetivo aqui nesse mundo ainda, é poder imitar o nosso Salvador em todas as suas atitudes. E o apóstolo Paulo, no seu livro de 1 Coríntios, capítulo 13, ele define muito bem aos cristãos da igreja de Corinto como eles estavam naquele momento, quando ele diz que os cristãos ali de Corinto estavam imaturos espiritualmente, embora eles tivessem recebido dons espirituais de Deus, mas que não estavam aplicando corretamente. Faltavam-lhes o entendimento, sabedoria e saber o que era o verdadeiro amor ágape, que é o princípio divino e supremo que dá o sentido e a validade a qualquer atitude e ação de um cristão. Na realidade, os membros ali da igreja de Corinto, eles não tinham realmente nenhuma sabedoria. Eles não entendiam na sua essência o que é o amor, e que eles deveriam observar, e Paulo menciona essa característica para eles, que o amor deve ser paciente, ser longânimo, ser bondoso, que isto é a essência de Deus, é o caráter de Deus. E que eles deveriam se alegrar com as conquistas que o próximo obtinha e não ficar invejosos quanto a isto, Que eles fossem resilientes, flexíveis, resistentes a tudo, perseverantes na fé, confiante e enxergar e ter a certeza e segurança firme nas promessas de Jesus, estar assim esperançosos, assim, onde Jesus é tudo, porque Jesus, ele é o completo amor, ele possui realmente toda essa grandeza do amor que chama-se amor ágape. E ao focarmos assim diretamente em Jesus, ter essa visão dessas qualidades, o passo final para todo cristão é seguir e imitá-lo. E esse era o objetivo de Paulo para aquela igreja de Corinto. Porém, dentro da narrativa do seu livro de 1 Coríntios 13, se nós assim observarmos e retirarmos os nãos que Paulo falou para cada característica que não devia fazer parte da igreja de Corinto, de cada onde ele menciona aquelas 8 características do amor, as 8 características negativas que ele fala do amor, nós temos uma perfeita condição de como estava a conduta dos coríntios naquele momento dentro da igreja, que não era nada agradável aos olhos de Deus, porque eles eram invejosos, eles se vangloriavam, eles eram orgulhosos, muitos eram grosseiros, egoístas,
e muito observadores dos erros alheios. Coisas que também na igreja de hoje acontecem muito, né? Os coríntios, eles valorizavam demais a ostentação, né, as coisas que eles obtinham. Eles gostavam também da eloquência nas pregações, nos cultos, né? Onde eles se admiravam desses dons espetaculares, assim, como falar de línguas. E eles na época tinham muito que aprender ainda o que é o amor. E nós hoje também devemos aprender com Paulo essa forma única de amar que Paulo menciona aqui em 1 Coríntios 13. Depois do apóstolo definir bem o que é o amor aos coríntios e o que jamais eles deveriam fazer, ele conclui esta sessão destacando o caráter permanente do amor para estimular a prática, não só na igreja, na sociedade, em todos os lugares, sobre o verdadeiro amor genuíno, o amor ágape. O amor descrito por Paulo e que todos nós devemos exercitar, ele é o topo da lista em que o Espírito Santo fornece esse dom, que está lá em Gálatas 5:22. É um princípio ativo e prático, abnegado, em que as pessoas não devem procurar os seus próprios interesses, mas o interesse do seu próximo. As profecias relativas à história humana se findarão e não serão mais necessárias, porque ocorrerá a segunda vinda de Jesus, esse mundo aqui será finalizado e todos nós falaremos uma língua só. Será uma religião só, a religião verdadeira que observa os estatutos e mandamentos de Deus e principalmente o quarto mandamento. E o conhecimento e a falha limitada, né, do ser humano dará a um lugar, nesse momento, com a vinda de Jesus, algo muito maior, que é o pleno conhecimento de Deus, que Paulo fala em 1 Coríntios 13:12. Os dons do Espírito não serão mais necessários mais nesse momento, porque nós iremos para as mansões celestiais. E esses dons que nós tivemos nesse mundo, aí se findarão ali, apenas quando o propósito para o qual eles existiram, para que nós pudéssemos aplicar nesse mundo, e plenamente cumprido, está lá em 1 Coríntios 13:10, onde diz lá, o amor, porém, jamais acaba. O único dom que fica realmente para a eternidade é o amor. 1 Coríntios 13:8. Precisamos adquirir em nós todos os dias, numa consagração ao Senhor, numa busca realmente pela manhã e um culto racional, essas preciosas vestes da justiça de Cristo, que fala em Apocalipse 3:18, onde nós recebemos de Deus um novo batizado a cada manhã através do Espírito Santo, para nós tornarmos nova criatura, aceitando o amor de Deus ali naquele momento, a fim de que naquele grande dia, na grande volta de Jesus, a nossa nudez seja coberta e que nós estejamos assim feitos à justiça de Deus como Ele sempre quis em nós, que está em 2 Coríntios 5:21. Assim como nós andamos por fé e não pelo que nós vemos e observamos, que diz Paulo lá em 2 Coríntios 5:7, nossa esperança não está nesse mundo, jamais, e sim nas coisas lá do alto, nas coisas que edificam, nas coisas que estão no tabernáculo celestial, onde lá está o nosso advogado Jesus, onde Cristo vive, que fala em Colossenses 3:1, e aquilo que nós esperamos há muito tempo, há tanto tempo, se tornar realidade um dia na segunda vinda de Jesus, que Paulo fala em Romanos 8:24. E acima de tudo, o amor sempre permanecerá porque ele é eterno, como é o emblema do caráter do nosso Deus e de toda a Trindade. E o apóstolo Paulo replica o que diz em Gênesis capítulo 15, versículo 6, que ele diz novamente para alertar nossa mente, para nós fixarmos nisso, e ele diz o seguinte,
Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado na justiça romana, para a justiça, que está lá em Romanos capítulo 3, né? E ele repete a mesma frase que está em Gênesis capítulo 15, 6, que o próprio Deus falou. A fé, assim, ela é a esperança que também permanecerão para sempre. A fé como uma experiência da salvação que nós tivemos em Cristo. Sempre nós iremos em nossos corações lembrar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E a esperança é como um anseio e expectativa por novas alegrias e por um novo conhecimento, que nosso desejo de estar na Nova Jerusalém no céu. Paulo, em sua carta, ele finaliza que o amor é eterno porque ele é o caráter de Deus. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, meus amigos, esse mundo de pecado, né, os dons espirituais, tudo aquilo que nós tivemos, né, de dons assim, e talentos, eles são todos temporários para esse mundo. Só servem para nos capacitar nas batalhas que nós tivemos aqui nesse mundo, contra o mal, e para que nós possamos utilizar esses dons na praticidade, para nós promovermos o bem como uma igreja, ao bem-estar do próximo. Já o amor jamais acaba, em 1 Coríntios 13:8, e assim os dons como profecia, línguas, conhecimento se findarão enquanto nós estivermos aqui. Desaparecerão por completo apenas enquanto nosso estado terreno se mantiver aqui. E que também nosso estado que nós estamos aqui hoje é imperfeito, mesmo tendo esses dons. E deixarão de ser quando alcançados pelo pleno conhecimento da presença de Deus, após a segunda vinda de Jesus, em que nós seremos transformados numa nova criatura. E nesse momento da volta de Jesus, quando os mortos serão ressuscitados, né? E também os vivos que se mantiveram firmes, aceitando Jesus como Salvador e Senhor e obedecendo os estatutos e mandamentos, todos nós estaremos nas nuvens dos céus quando Jesus virá e se manterá nas nuvens dos céus. Jesus não descerá aqui na terra, nós iremos até Ele, que os anjos nos levarão até Ele nas nuvens, e onde todo olho verá. E assim como seres transformados, com um novo corpo, novamente, uma nova estatura, semelhante a Adão e Eva, como aconteceu lá no Éden, sem mancha, nosso rosto sem rugas, com semblante é o mesmo, assim, a fisionomia nossa, mas a mudança assim da pele igual uma criança, né? Algo fantástico que ocorrerá com o ser humano. Paulo compara no seu livro, 1 Coríntios 13, a nossa compreensão terrena atual como um reflexo da nossa vida, embaçada assim como um espelho, né? E já na eternidade, quando nós estaremos lá nas mansões celestiais, conheceremos plenamente a Deus, e Deus nos conhecerá e o veremos assim, ó, face a face. Das 3 virtudes mencionadas na lição de hoje pelo apóstolo Paulo, fé, esperança e amor, apenas o amor permanecerá, pois o amor é o maior de todos, ele é eterno e ele é o caráter de Deus. E o que nós podemos observar também, algo importante na lição de hoje, né, que nós estudamos assim magnificamente na semana, não importa o que professe aquele cujo coração não está cheio de amor a Deus e aos seus semelhantes, este não é o verdadeiro discípulo de Cristo, porque uma pessoa que ama verdadeiramente, ele pode até professar a sua fé, mas no seu coração tem que ser praticidade, na prática mostrar isso. Embora possamos ter grande fé no Senhor e enxergar que Ele realmente faz milagres, mas sem amor
a fé que nós temos, ela não tem valor algum. Poderá até ostentar alguns com grande generosidade, alguns têm dinheiro, né? Que começa a fazer, ajudar um pobre ali, outro aqui, mas se ele não ter a fé em Cristo, o verdadeiro amor ágape, se estiver fazendo aquilo por Jesus, não está valendo de nada que ele está fazendo, né? Se não for genuíno, mesmo que ele entregue todos os seus bens para o sustento dos pobres, como o próprio Jesus falou para aquele jovem rico, esse ato não recomendará o favor de Deus, porque a salvação é somente através de Jesus. E em seu zelo, você pode até morrer como mártir, né? Se flagelar, fazer algo assim, mas se não for impulsionado pelo amor de Cristo, o amor ágape, será considerado por Deus como somente um entusiasta, um iludido, um doido, um hipócrita ambicioso. Então, meus amigos, minhas amigas, nós temos que refletir tudo que nós vimos hoje dentro dessa lição, né? Que uma lição assim maravilhosa, né? Uma lição de fé, esperança e amor para nós que estamos aqui hoje, porque só ficará entre nós esse amor ágape, esse amor do Deus Criador do Universo. Que você tenha um belo dia ao lado do Senhor Jesus, que Ele possa te dar sabedoria e entendimento para que você seja esse verdadeiro cristão. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.